questão dos PMs arrastaram a mulher e que foram absolvidos. Isso aqui é o que vai falar nessa matéria do Meteoro. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui nesse plantão. Cláudia Silva, há 10 anos, uma mulher foi baleada no pescoço quando saía de casa para comprar pão durante uma suposta operação policial. Como se não bastasse, com a justificativa de socorrer, policiais arrastaram o seu corpo por 350 metros. Uma cena revoltante, desumana, que chocou o país na época. A gente está falando aí de 2014. Só que para a justiça brasileira, o assassinato da Cláudia Silva foi um erro de execução e os policiais foram absolvidos. Pois é, você... E que agora, nesse momento aí, é a hora que você vai ir vasculhando tudo que você sabe de merda do sistema, e também do monopólio da força, que é do sistema, que é feito através da força policial. Você vai juntar tudo isso na sua memória e é pra assistir isso com ódio. Isso aqui é pra ter ódio. Isso aqui não é pra poder se assistir e ficar de bem com a vida. Isso aqui é pra você assistir e ter mais gás pra continuar na sua luta. Isso aqui é pra você assistir e sair puto. Vai ter gatilho também. Vai ter gatilho. Vai ter gatilho. Mas quem conseguir lidar com esse gatilho e ficar aqui, o recado é esse. Organize o seu ódio. E vamos assistir isso aqui. Você lembra desse caso? A gente vai relembrar, te dar todo o contexto e falar dessa decisão que saiu agora recentemente, 10 anos depois, no Plantão do Meteoro. Pois é, esse tema ele é pesado porque eu me lembro muito bem que as imagens... Dança, gatinho, dança! Numa brutalidade. Eu vou chamar a Dai para conversar aqui com a gente, Dai. Você já está na tela porque é dolorido reviver esse momento que na época já foi muito chocante. A gente vê uma decisão agora da justiça simplesmente absolvendo esses policiais. Então, por gentileza, dá esse contexto pra gente do que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu e por que esses policiais foram absolvidos. Claro, e quando a gente lembra daquela cena, né, do corpo da Cláudia sendo arrastado, e hoje descobre que os policiais foram absolvidos pela justiça, a gente pensa assim, mas o que está acontecendo nesse mundo, né? Acho que é o mínimo que a gente precisa questionar. Então, para que as pessoas que não lembram, a Cláudia Ferreira Silva, ela é uma mulher de 38 anos, uma mulher negra, que ela saiu de casa para comprar pão quando estava acontecendo uma operação. Tá acelerado, acho que tá. Não vou voltar, não. Na comunidade em que ela residia. Ela foi baleada no pescoço, e na tentativa ali de dar socorro, os vizinhos tentaram dar socorro, familiares, a polícia não deixou, a polícia informa que houve uma tentativa de tumulto e os próprios policiais foram dar o socorro para a Cláudia. Os policiais jogaram a Cláudia na mala da viatura, porque disseram que o banco de trás da viatura estavam com armas, né, e jogaram a Cláudia na mala da viatura. E em algum momento, antes ainda de ter a gravação que aconteceu, os familiares e pessoas que vivem também na mesma comunidade, que é o Morro do Congonha, na zona norte do Rio de Janeiro, dizem que Cláudia caiu, bateu a cabeça, os policiais novamente a transportaram como se transporta, sabe, um saco de feijão, vamos dizer assim, um fardo de feijão. Você pega assim aquele peso, né, e joga no porta-mala de novo. Foi assim que ela novamente foi jogada no porta-mala, mas a viatura, o fundo da viatura, né, voltou a abrir e ela foi arrastada por 350 metros pelas ruas da zona norte do Rio de Janeiro. Detalhe é que os policiais, alguns policiais foram levar outra pessoa, né, que também estava baleada, em um outro hospital, e Cláudia foi levada já para um outro hospital. Então, assim, o socorro de Cláudia não foi o mais rápido possível, não foi da forma adequada, e essa mulher, uma dona de casa, não, desculpa, uma auxiliar de serviços gerais, uma mulher trabalhadora, que tinha 4 filhos e criava outros 4 sobrinhos, ou seja, cuidava de 8 crianças. Ela foi assassinada pelo Estado e agora saiu, quando eu falo agora, a sentença saiu agora em fevereiro, mas foi publicada neste mês de março, pelo terceiro tribunal do júri, e inocentou os 6 agentes, tanto aqueles acusados de estar na operação
em que a direção da bala evidencia que foi pela Polícia Civil também, inclusive há um inquérito da Polícia Civil que evidencia que Os fatos. Cláudia foi atingida na direção em que os policiais estavam, então o tiro certamente foi de algum policial. Puta merda. E também existem outras evidências do descuido, da desumanidade e de mover o corpo de Cláudia. Os policiais informam que ela estava ainda com sinais vitais. A família e a comunidade questiona se existia ou se não existia como manter Cláudia sendo amparada até que o socorro chegasse através de uma viatura e por aí vai. Né? Então, existem muitas questões que ainda não foram explicadas, e a terceiro, o Tribunal do Júri apenas decreta, através do juiz Alexandre Abraão Teixeira, que os policiais eles estavam na execução do seu ofício, e a morte de Cláudia, o assassinato, foi um erro de execução, e Nossa. outras frases que são muito absurdas, mas ele disse que os policiais estavam ali agindo em legítima defesa, tentando repelir uma injusta agressão, e os próprios moradores contestam, que informam que não houve, naquele local não houve troca de tiros. Então, a gente tem Esse negócio que não houve troca de tiros é importante porque tem uma coisa, eu esqueci o nome correto, mas você não pode agir com força desproporcional. Então, se alguém vem armado contra você, aí você pode reagir sacando uma arma. Se alguém vem com um soco através de você, pra cima de você, aí sim você pode agir com socos e pontapés e afim, sabe? E por isso que ela falou que não estava acontecendo nenhum tiroteio. Por quê? Porque nada justificava, então, ele ter sacado uma arma. capitão Rodrigo Medeiros Boaventura, que comandava a patrulha, o sargento Zaqueu de Jesus Pereira Bueno, também foram inocentados, eles estavam diretamente no momento do tiroteio, e os subtenentes Adir Serrano Machado, Rodney Miguel Arcanjo, além do sargento Alexandro da Silva Alves e o cabo Gustavo Ribeiro Meirelles, foram acusados de transportar o corpo de Cláudia de uma forma indevida, e todos eles foram absolvidos. São 6 militares absolvidos. A gente vai mostrar, e a gente já pede desculpas de início, o vídeo foi gravado por um motorista que viu o corpo de Cláudia sendo arrastado. A gente vai mostrar só 10 segundos. É um vídeo extremamente forte, mas Gente, ó, fica aí o aviso de gatilho, viu? Ou pra quem gosta de inglês, o trigger warning. ele evidencia a desumanidade em que essa mulher foi, na teoria, Ah, socorrida. mano. Né? É absurdo, gente. Isso tem o quê? Foi em 2014 o crime, 10 o anos. assassinato da Cláudia. Tá, acho que Exatamente. é muito 10 anos pesado, né, pra depois. gente continuar mostrando. Não, não dá mesmo. E 10 anos depois a gente tem a absolvição de todos, inclusive naquela época o Cabral, ele era prefeito e ele questionou, inclusive, né, você imagina, poxa, Sérgio Cabral, ele fala sobre o caso e fala que foi muito desumana a operação e a forma que Cláudia foi levada, né? E a gente tem hoje a absolvição de tais agentes que deveriam proteger toda a comunidade, as pessoas, né, as mulheres, as crianças. E, infelizmente, as balas perdidas, elas encontram alvo, e esse alvo, em geral, tem cor, tem comunidade. Né? A gente tem uma pesquisa recente que mais de 80% das pessoas mortas em tiroteios, em operações policiais, são pessoas negras. Então, é revoltante a gente ter ações como essa. E o segundo vídeo que a gente vai mostrar é do irmão da Cláudia, que ele faz uma visita ao local. E eu acho muito importante a gente assistir esse vídeo e comentar algumas coisas, porque ele traz na vivência dele justamente que muita gente ainda vive em comunidades. E crimes como esse estando impunes, né, não havendo justiça para crimes como esse, a gente deixa uma brecha muito grande para que a impunidade impere em relação à violência policial ainda no país, que também é uma violência racial, uma violência de classe, né?
Você aqui, ó, fez esse trajeto aqui, com o copo de café dela na mão e os R$3. As marcas de tiro aí, ó, pro portão. Só tinha R$3. Aqui na parede aí, ó, a marca de tiro. A marca de sangue onde ela caiu. Aqui tá a marca do sangue onde ela caiu. Isso aqui é um ponto. Cadê a marca? Aí, Aquilo ali? ali. Agora você vê. Os polícias que saem de dentro da mata, Então, ela- que já tá na mata praticamente a noite inteira. Que sai da mata, vem por aí, chega aqui. Pra eles poderem alvejar uma pessoa que vem nesse grau aqui mais ou menos, que vamos dizer que ela estava mais ou menos ali pela sombra quando ela tomou o primeiro tiro. Porque o impacto Foi mais de um? Puta que pariu. ela deve ter vindo cair aqui. Mas no mínimo ela devia estar mais na sombra do poste ali. Os policiais não estariam mais do que dali até o poste. Não estaria uma distância maior do que daqui ao poste. Então os tiros que atingiram ela teriam sido partidos da onde? Dali, da direção do poste pra cá, todo mundo estava ali na frente. Você deixou teu Provavelmente foram carro. tiros- Teu carro tá aqui, ó, de frente àquele poste. Vocês ali. acreditam que tenham sido tiros da polícia? Não, acredita não, tem certeza. Todo mundo que estava pra lá viu, pô. Todo mundo viu, pô. Quando geralmente você escuta o primeiro tiro, a primeira reação de qualquer um onde tá é olhar para o local. Quem tava de lá, todo mundo olhou, todo mundo viu. Se você olhar aqui, eu contava lá de frente, contava varanda tem. De manhã o pessoal tudo acordando, do lado de fora, lavando o ponte, fazendo a ponte. E todo mundo sabe, aqui é um lugar que você não pode ficar. Nós estamos aqui agora. Quando a nosso terreno estava dentro da mata, daqui a pouco você só escuta o barulho. Quando tu vê, a barra tá batendo por aqui, tem que sair correndo. Eles fazem isso toda vez que eles vêm pela mata, eles sempre vêm para matar Mas alguém. eles saíram atirando, então. Já sai atirando. Você já vê que a gente passava o pessoal, viu ali, vocês passavam de carro ali, o pessoal tudo sentado ali. Assim, às vezes durante a manhã, o pessoal às vezes vem do baile, lá de Madeira, do pagode. Porque quando chega aqui, senta ali, fica batendo papo. Tá todo mundo ali sentado, bebendo ainda, zoando. Barraca ali, a vista fica aberta até da tarde, geralmente. Todo mundo sentado aí, normal. Então, eles fizeram isso com ela. Só que quando eles pegaram outro corpo que estava ali embaixo, eles saíram também disparada. Nessa disparada que eles deram, aqui mesmo, né, nesta rua, na Buriti, ela veio a cair do carro. Bem possível. Bem possível, ô Legacy. Se bobear, eles voltam pra matar esse homem. Ela caiu do carro. Foi na Buriti. Na Buriti, ela caiu a primeira vez. Mas caiu, mas não ficou agarrada, não. O que tá escrito? Tu és time de tradição, raça, amor, a paixão, o meu mengo. Camisa dele. Caiu. Aí eles pegaram ela pelos fundos das calças, jogaram dentro da viatura e saíram disparados. Aí foi o que eles fizeram. Foram para Getúlio Vargas, do Getúlio Vargas deixaram um lá e levaram ela no carro Chaga. Foi aonde ela chegou no carro e Chaga deu entrada morta. Mas aí deu entrada morta porque já houve esses acidentes no meio do caminho. Ela cair, ter sido arrastada e batendo com cabeça, com o corpo, tudo. Que tri... O bagulho é louco, né? Aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso do ódio, né? Que eu falei lá no começo. Gente, o ódio. A gente pode sentir ódio pela polícia. É até bom a gente sentir. Só que a gente sempre tem que lembrar o que tá por trás disso. Porque a polícia é um monopólio do uso da violência sendo utilizado a favor do Estado. O Estado é a ferramenta para manter o sistema burguês em vigência. Então, quando a gente lembra que tudo, uma coisa leva a outra, a gente tem que sempre focar que a origem de tudo, porque a gente é radical, a gente aqui, né, eu, especialmente eu sou da esquerda radical, marxista, a gente tem que caminhar para uma solução que vise cortar o mal pela raiz. Então o problema disso tudo que a gente está vendo aqui é o capitalismo, e dentro do capitalismo o que faz com que isso se mantenha é a burguesia. Então a gente tem que sempre entender que por mais, sempre que avança uma camada de burguês para baixo, cada camada que avança é a pessoa sendo vítima do próprio sistema. A polícia, ela é vítima, mas ela deve prestar responsabilidade. O policial, ele é responsável por isso que ele está fazendo. Então, se ele não tem consciência disso que ele está fazendo, a gente costuma chamar isso de um mal burocrático.
É o mal que a Hannah Arendt definiu no caso do Eichmann, que foi o cara da logística de Hitler. O mal burocrático é aquele onde você faz o seu papel dentro da sociedade sem se questionar se está fazendo o certo, onde põe aquela burocracia que você está cumprindo como acima do bem e do mal. Esse é o mal burocrático. O policial, ele tem a responsabilidade disso que ele está fazendo, só que ele também é uma vítima do sistema que o transformou nesta ferramenta de violência. Então você entende que a gente tem que odiar sim a polícia pelo modo como ela é, mas a gente tem que saber também que ela é uma das vítimas desse sistema que a gente está fazendo, que a gente está vivendo. Só siga ordens, doutor. É sobre isso. No caso Eichmann, onde o responsável pela logística do Hitler, ele matou, sei lá, milhões das mortes foram por conta dele. A Hannah Arendt, que para mim foi um dos únicos trabalhos muito bem feitos dela, nesse julgamento, a comunidade judaica esperava que ela tratasse ele como uma pessoa endemoniada. A gente tem também, tem vários maus dentro da ética, né? Que é o mal demoníaco ou alguma coisa assim, não lembro a definição certa. O mal burocrático, que é esse que eu expliquei para vocês, e o mal por mal. O mal por mal quase ninguém faz. Ninguém, não, peraí. É o mal egoísta, onde você tira algum proveito daquele mal que você está fazendo. E quase todas as coisas más que acontecem na sociedade vêm desse mal egoísta. Por mais que você seja um psicopata, você faz a sua atrocidade porque aquilo te faz bem. Então é um mal egoísta. Você está fazendo algo por um interesse. Tem o mal malvado, sei lá, eu não lembro. É como se fosse uma definição de demônio nas pessoas, não sei como que explico direito esse eu fico devendo. E tem esse mal burocrático. No caso da denúncia não, do julgamento do Eichmann, ele era esperado que ele fosse tido como esse mal demoníaco, mal puro, sabe? E quando a Hannah Arendt ela investigou a vida dele, percebeu que todas as pessoas que conviviam com ele elogiavam ele. Ele era uma pessoa doce, ele era uma pessoa que cumprimentava todo mundo, pessoa que estava sempre de bom humor. Então, com isso, ela levou, tipo, toda a mulher dele elogiava ele, os filhos elogiavam ele, todo mundo, o padeiro elogiava ele. E com esse mal burocrático, ela trouxe a definição de que para existir isso tem que ter uma também alienação do sistema que está produzindo este mal burocrático, porque ele não teve a consciência para poder entender o mal que ele estava fazendo. No entanto, essas pessoas aqui da polícia hoje, elas estão um pouco mais fáceis de a gente entender que não é só um mal burocrático, né? Eles são incentivados pelo mal burocrático, mas fazem atrocidades também pelo que o cargo deles dá de mais liberdade para eles. Porque a gente sabe que esse monopólio da violência traz liberdades para uma pessoa, né? E quando se tem um sistema que é por natureza homofóbico, racista, xenófobo, a gente entende que essa liberdade é colocada num patamar muito acima, né? Tipo, as liberdades de uma pessoa racista. Aliás, quando você dá mais liberdades para um racista, pode acarretar no assassinato. Mesma coisa para homofobia, xenofobia e afins. E só para poder exemplificar um caso que eu tive, eu tinha uma amiga e ela não morreu, ela só morreu para mim, né? E ela passou no concurso da PM ano passado. Daí agora, por volta de novembro do ano passado, ela já estava atuando e ela começou a postar um story ou outro meio racista, homofóbico, e eu ia dando uns toquezinhos para ela,
fala assim, olha, não tá legal, cuidado, isso aí é racismo. Eu falava, eu dava uns toques pra ela, né? Até que um dia ela postou algo absurdamente racista, eu fui e bloqueei ela, excluí ela de tudo quanto é coisa da minha vida. E isso é uma denúncia que até eu faço aqui também, porque sempre que eu ia conversar com ela, a desculpa que ela dava era de que todo mundo do quartel fazia e postava as mesmas coisas. Então tá legal fazer isso. Aqui todo mundo posta essas coisas racistinhas, então tá legal postar essas coisas racistinhas. Aqui todo mundo posta coisas homofóbicas, então tá legal ser homofóbicozinho, entende? Não sei se vocês têm noção, para entrar na polícia militar, é exigido que você acredite em Deus, por exemplo. É exigência, é exigência. Você não passa da entrevista se você não falar que acredita em Deus. E a gente vê que essa questão de homofobia, xenofobia, está muito ligada, né? Com as coisas com religiões, né? E parece que tá tudo misturado agora, né? Polícia, homofobia, racismo, tá tudo virando uma coisa só. E dentro desse contexto, sai essas atrocidades que a gente vê aqui e muitas outras. E a polícia acaba se tornando uma ferramenta para poder destruir raças, raças no sentido só para cores, né? Vamos falar cores, pessoas de cores diferentes, né? Não brancos, destruir não brancos e não ricos, fica melhor falando. E é isso que dá. Mas vamos continuar o vídeo aqui. Triste, né? O irmão tendo que revisitar esse episódio. Exatamente. E além de triste, de extremamente violento e pesado, o que ele traz, né? Quando ele vai ao local, ele mostra as marcas de bala. Ele diz que o local, as pessoas não podem ficar, porque já sabe que a polícia, quando chega, já chega atirando. E ele traz que as pessoas na comunidade viram que os policiais estavam próximos da Cláudia, que aí é uma versão que é contestada por sinais policiais. Então, eles viram que eles estavam só atirando aleatoriamente. Vixe. E eles viram, né, a Cláudia. E os policiais falam que ela foi encontrada numa região de mata. A gente percebe ali que é um caminho, não é uma região de mata, ela não estava dentro da mata. Né? E que ela não estava no alvo, né, do momento da operação, e que eles estavam trocando tiros com traficantes. Era uma operação que já estava durando algumas horas, trocando tiro com traficantes. E aí eu volto a dizer, de acordo com os policiais, né, com o depoimento dos policiais, as circunstâncias, o juiz da terceira vara, ele entendeu, né, a terceira vara do Rio de Janeiro, do Tribunal do Júri, ele entendeu que Cláudia foi um erro de execução, e é exatamente esse o termo que ele coloca na sentença de absolvição. Um erro de execução, já que os agentes estavam agindo, né, em legítima defesa para repelir a injusta agressão que sofriam naquele momento, que aí na teoria seria essa troca de tiros que os moradores contestam. Sim, se passou 10 anos, as pessoas, né, os policiais foram absolvidos, alguns ganharam promoção, estão aí num cargo de poder dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Volto a dizer do Cabral, porque Cabral, para mim, é uma das figuras mais enigmáticas que já passaram pelo Rio de Janeiro, né, que já governaram o Rio de Janeiro. E o Cabral, condenado a 400 anos, que responde liberdade. E o Cabral foi uma pessoa que, na época, teve um mínimo de empatia. E a gente imagina, mas, gente, o Cabral, que em muitas falas ele já foi contraditório, agressivo, violento, mas nessa fala, né, na fala, no caso da Cláudia, ele fala sobre a desumanidade da polícia militar que ele comandava. Eu acho que eu falei mais, né, um pouco antes que ele era prefeito, não, ele comandava a polícia militar, o Cabral governador, e é isso, ele comenta sobre o caso, né, e é uma coisa assim que você diz, mas, gente, Cabral, logo você, mas é isso, até Cabral compreende a violência que foi o ato, mas, infelizmente, o juiz não viu da mesma forma. A gente vai verificar agora se o Ministério Público,
se as outras instâncias vão questionar o resultado do julgamento, se vai para uma instância superior, mas até o momento é o que a gente tem, né? 6 policiais absolvidos, mesmo diante de tantas provas, testemunhas que não são levadas em consideração, em um caso tão violento, tão bárbaro, que infelizmente a gente precisa trazer, porque quando a gente fala que a justiça ela não é cega, surda e muda, de fato ela não é. A justiça não é para todos e realmente não houve justiça neste caso de Cláudio. Dai, obrigado por trazer esse tema. É triste, mas a gente tem que falar porque não pode cair no esquecimento. Até a próxima. Vixe, meu Deus. Enfim, né? Obrigado, Meteoro. Obrigado, Dai. Obrigado, Lu. Obrigado, Rafa. Deixa sua coisinha aqui, ó. Mostra aqui pra nós, ó. Põe aqui. Rafa. É o Rafa, ó. Vai aparecer aqui. Ô, gente, que loucura, né? Enfim, fica aí o alerta, né, de que o nosso ódio precisa ser organizado. O nosso ódio, ele tem um mal em comum e tem uma origem e que ele faz transformações nas pessoas para cumprir o próprio mal. Então, por mais que sim, as pessoas são culpadas e devem ser punidas por esse mal que elas estão representando, porque nada mais são do que também vítimas do sistema, elas têm que ser punidas. Esses policiais têm que ser punidos. Quando a gente fala dessa questão de vítimas do sistema, tem muita gente que fica, tá passando a mão em bandido, né? É até discurso da direita isso, né? E não, gente, é a gente ter noção do que tá acontecendo e não é passar pano, não é passar pano. A gente precisa que todas as pessoas que façam essas atrocidades sejam punidas. A gente tem essa necessidade de que essas pessoas sejam punidas. Só que a gente como marxista, a gente tem a necessidade também de entender que esse mal que elas estão fazendo é a representação de um mal que antecede elas. É um mal do sistema que está sendo representado pelas atrocidades da polícia. Porque a polícia nada mais é do que o monopólio da violência através do Estado. Entende? Enfim, fica aí com mais um vídeo para a gente passar raiva, ter ódio, acumular ódio e nos organizar. Valeu. Curte, comenta, compartilha, segue nós, ativa o sininho e tchauzinho. Valeu, valeu, valeu. Ai, o joinha do tchau. O joinha.